E aí eu sempre tava apoiando ele ali, cuidando das redes sociais dele, cuidando de tudo, mas eu não queria empreender. E era muito engraçado, porque o Giovanni, ele olhava pra mim e ele falava, cara, você nasceu pra empreender. Você nasceu pra liderar, você não vejo, não cabe você aí. E aí eu tava muito na dúvida se eu saía do trabalho ou não, pra começar a empreender. E aí eu lembro que eu tava lendo O Poder do Subconsciente. E aí eu falei assim, Deus, cara, olha só, eu tô muito confusa, não sei o que fazer. E eu tava indo pro emprego e o Giovanni já tinha falado, se você quiser se demitir, se demite que a gente consegue segurar uns meses até você começar a empreender e se firmar. Eu te dou essa garantia. Então, a garantia ali daquele relacionamento foi muito importante pra mim também, na hora de tomar essa decisão. Aí eu falei, tá. E aí eu fui o caminho todo me perguntando, me demito, não me demito, não me demito, não me demito. Você trabalhava no quê? Trabalhava na Rede TV, na área de marketing. Você fazia o que lá? Vários planos comerciais para, por exemplo, a empresa, ela quer veicular um comercial num horário nobre ou em algum programa. Eu fazia todo o plano comercial, de pensar qual era o melhor programa, qual era o melhor horário, como a gente ia veicular o comercial. Às vezes até ajudava na ideia criativa do comercial e tudo mais. E aí eu cuidava dessa parte, lidava diretamente com as empresas, empresa emissora, empresa programas. Só que da minha casa até a Rede TV, eu pegava 2 ônibus, andava 20 minutos a pé, sozinha, porque a Rede TV ela fica no meio de uma rodovia em São Paulo. Então, como nem sempre dava para eu subir de ônibus, porque era contramão, não tinha como eu subir. Tipo, descer, o ônibus parava na frente da Rede TV, eu entrava. Mas na hora de voltar, para conseguir voltar para casa, eu tinha que andar uns 20, 30 minutos sozinha na rodovia. E Nossa, aí que pesado. era muito cansativo. Eu acordava, tipo, muito cedo, porque era um caminho bem longo, né? Então, na ida eram 3 ônibus e na volta eram 2 ônibus, mais 30 minutos andando. E aí meu pai sempre ia me buscar quando ele podia. Que bonitinho, né? Pra eu não subir sozinha. E aí eu tava naquela, cara, peço demissão, não peço, preciso de um sinal, preciso de uma coisa. E aí eu lembro que eu abri uma página do livro que falava algo mais ou menos assim, que o trabalho não é para ser algo duro, não é calo nas mãos, não é suor, não é algo pesado. Que se te ensinaram isso, te ensinaram uma grande de uma mentira. E que existe sim forma de você fazer dinheiro fácil. Mas dinheiro fácil não é você ficar sentado esperando o dinheiro cair. É você estar tão alinhado com o que você quer que é um cansaço diferente. O cansaço que eu sentia de pegar 3 ônibus não é o mesmo cansaço que eu sinto depois de um dia inteiro de dar mentoria. Não é. Eu saio realizada. Eu saio cansada. Mas eu saio realizada por cada aluna ali que eu atendo. E aí eu falei assim, cara, eu tô num trabalho que eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo real. Porque é cansativo, é longe, eu olho pro todo, não me vejo 5 anos depois ali. Nossa, Mesmo que 5 não... anos trabalhando lá? Não, tô falando assim, eu não me via daqui a 5 anos ainda lá. E eu já tava trabalhando muito minha mentalidade. Então eu ficava percebendo muito ao meu redor. As pessoas que estão ali, estão onde eu queria estar, estão fazendo o que eu queria. Então o que eu quero é daqui a 5 anos estar no trabalho de 8 às 8, agradecendo quando não tem trabalho pra fazer. É isso que eu quero. É isso aqui mesmo que eu quero, que eu me vejo. E eu não me via. E aí eu lembro que eu cheguei no trabalho e fui pedir demissão. E aí eu ainda falei assim, não, vamos ver a possibilidade de ficar de home office, mas se não der eu vou preferir me desligar mesmo. Olha só, ainda tentando dar ali uma desculpinha pra continuar acomodada, né? E aí eu lembro que meu ex-chefe, cara, eu fiquei muito brava com ele no dia e hoje eu sou muito grata a ele. Ele falou assim, eu não sei o que você tá fazendo aqui. Você é vice-campeã brasileira de oratória, cara. Eu não entendo. Você é muito boa no que você faz. Você é muito inteligente. Você é muito boa no marketing. Mas assim, cara, você se comunicando é surreal. Não sei por que você tá aqui. Por que você não tenta trabalhar com isso?
E aí eu lembro que eu cheguei em casa e chorava. E eu falava assim, eu sou boa mesmo. Por que eles não me deixaram trabalhar de home office, então? E eu discutindo com o universo que já tinha me dado uma resposta. Então, olha só, às vezes, a gente recebe a resposta e a gente fica discutindo. E aí, o que eu fiz? Ao invés de começar a empreender, comecei a falar, não, ainda estou me sentindo muito insegura, vou procurar um emprego que eu trabalhe 100% em casa. Olha só a audácia da pessoa. Aí eu comecei a trabalhar na revista Caras. E aí eu escrevia matéria para jornal, para site, e trabalhava em casa, mais de boa. Só que aí eu me vi confrontada com uma coisa que eu tinha acabado de decretar que eu não queria mais. Que era ficar vendo notícia ruim o dia todo. Por quê? Ai, Micarla, então você vai falar pra todo mundo que tem que ser desinformado e não tem que ver notícia nenhuma? Vou. Fale, ué. Vou. Cara, não dá. Tipo, não dá. Eu trabalhei com isso, velho. Era tipo assim, eu lembro que eu tinha que sair correndo do nada pra fazer pauta porque alguém morreu, porque teve um acidente não sei aonde. E era só notícia ruim o dia inteiro. E não era, tipo, uma escolha, uma decisão minha, porque eu ficava vendo página de notícia ruim o dia inteiro. Era porque era meu trabalho. Quem escrevia a matéria, que subia no site, era eu. Eu escrevia a matéria toda. Estranho, no trabalho de jornalista, mas tudo bem. Então, Né? E aí, tem até um adendo que eu descobri na época que eu escrevi as matérias, que as pessoas, elas demoram 15 segundos numa página. Hoje, cerca de 90% aí das matérias, as pessoas só leem o primeiro parágrafo, compartilham e fecham. As pessoas não leem até o final. Isso fala muito sobre a nossa comunicação e como estão as redes sociais hoje em dia, né? Então, o título e o primeiro parágrafo sempre tinham que ser muito chamativos. Eu faço essa mesma semelhança que é com o canal de corte. É a mesma coisa. Você não precisa nem clicar no vídeo. Tipo, o título é a thumb. Fala, a pessoa curte. Nossa, ele falou isso. Mó clickbaitzão. Mas, tipo, você clica no vídeo e você fala, entendi. E às vezes a pessoa clica até no curtir ou não gostei, sem nem ter assistido. Viu só comecinho. Normalmente é isso. Exatamente. Porque se a pessoa ficou até o final, que são a minoria, sim, normalmente é a pessoa que gostou. E aí eu comecei a trabalhar lá e tal. E aí, cara, era muita notícia ruim o dia todo. E como é que eu lidava com aquilo se eu tava trabalhando a minha mentalidade pra me tornar uma pessoa melhor e não me preocupar mais com aquilo? Eu tô brincando com essa questão de ser desinformado, gente. Informação é muito importante. Mas assim, se você puder evitar determinados assuntos que não vão mudar nada na sua realidade, então o que eu prefiro? Passar 3 horas na frente de um computador lendo várias matérias sobre qual desgraça aconteceu no dia, ou 3 horas estudando para algo que vai me levar para o próximo nível e ganhar mais dinheiro? Eu prefiro para o próximo nível e ganhar mais dinheiro. Então eu tenho muito cuidado hoje até com quem eu sigo, com o conteúdo que eu consumo, porque, cara, tava me pegando muito na minha cabeça. E aí, eu, de novo, lá me vejo tendo que pedir demissão. E aí, de novo, eu me vejo lá falando, universo, Deus, agora é com vocês que eu preciso de um sinal. Como se todos os sinais que tivessem me dado anteriormente não tivessem sido suficientes, né? E aí, o Giovanni, ele começou a empreender. E tava lá empreendendo, eu apoiando ele. Eu já ia nos eventos de empreendedorismo em dezembro, comecei a ir. Eu entrei em fraternidades digitais, que são grupos ali de pessoas que partilham do mesmo pensamento, querem fazer networking, se juntam. E eu ia e falava, o pessoal perguntava, e aí, o que você faz? Eu falava, eu trabalho na revista Caras. E aí eles falavam assim, você não empreende? Eu falava, não, tô buscando, o que eu vou fazer ainda? Mas eu queria aprender. Eu queria entender o que eles pensavam e o que era tão bom assim que eu ainda não conhecia. Então, mesmo que eu tivesse medo, eu estava disposta a estar num ambiente que para mim não era 100% confortável. Olha só. E aí, no dia 31, eu já tinha começado a me questionar se eu deveria trabalhar com comunicação. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Cara, eu dei discurso para mais 5.000 pessoas com 12 anos de idade. Sempre eu gostei de falar. Eu ia e eu falava assim,
massa. Gosto do holofote, gosto do palco, gosto de falar. Não era um peso pra mim. E aí isso me bloqueava, porque eu falava, como é que eu vou ensinar pra uma pessoa que é tímida se pra mim é de boa? E o Giovanni, ele é o contrário. Ele era uma pessoa tímida e aí ele começou a trabalhar ali com a comunicação dele pra se tornar melhor. Eu não, eu tinha uma habilidade que eu era boa e eu comecei a trabalhar ela pra me tornar melhor ainda. E aí eu falei, mas eu não quero trabalhar com todo mundo. Eu quero trabalhar com comunicação para mulheres. Acredite se quiser. 2 dias depois, uma pessoa que não me seguia, que não tinha amigos em comum comigo, me mandou mensagem falando que ela tinha um projeto para mulheres com câncer de mama e que ela tinha que apresentar ele para a Prefeitura de São Paulo. E ela estava buscando uma mentoria de oratória para ajudar ela a montar esse projeto e apresentar na prefeitura. Uma resposta mais clara que essa impossível. E aí foi quando eu pedi demissão e comecei a empreender. E aí, quando eu comecei a empreender com comunicação para mulheres, em menos de 1 mês, eu já tinha feito 5 dígitos. E você estava preso por causa de R$1.000, né? Exatamente. É isso... Nossa, isso que é incrível, porque tem uma pessoa que eu conheço que tem a mesma coisa. Sério? É, ela ganha, tipo, esse que é o ponto, não importa nem a grana, às vezes. É até pior quanto mais grana você faz. Sim. Tipo, o cara, ele faz 10 vezes mais, né? Ele faz 10 mil. E tá ainda nisso, entendeu? Porque pra você, sei lá, você precisa fazer 10 mil pra deixar de pegar os 10 mil daquela fonte, né? Mas isso é muito importante, cara, porque isso passou um puto insight, sabe? De que às vezes Deus, a vida, o universo, ele tem uma coisa muito melhor pra você. Só que pra você receber, você tem que abrir mão de algo. Enquanto você não abrir mão de algo, tu não vai ganhar. E aí você tá deixando de conhecer gente, de ganhar mais dinheiro, de fazer diferença na vida das pessoas, porque você não consegue abrir mão daquilo. Cara, qual o pior que pode acontecer se você tentar? E eu não tô nem falando de sair do emprego, porque eu tive o privilégio de poder pedir demissão pra tentar ali, se aquilo ia dar certo ou não pra mim. Eu tô falando de, cara, faz pelo menos um esforço mínimo, sabe? Faz enquanto você tá trabalhando e conforme for dando certo, você tiver uma segurança maior, você pede demissão. Mas, pô, tenta, cara, tenta. Pensa só, eu podia, literalmente agora, ainda estar trabalhando lá. O que mudou? A decisão. Tudo começa com uma decisão. Exatamente. É o primeiro passo, né? É você falar, bora pra prática. Sim, cara. E aí, o Giovanni tinha começado a empreender. Eu falei assim, cara, eu quero isso pra mim. Mano, o garoto fez 20 mil em 20 dias. Eu quero também. Como assim? Eu consigo fazer muito mais do que eu tô ganhando agora. E pra mim foi muito importante entender também que não existe estabilidade. Eu podia ser demitida a qualquer momento. Entende? Mas eu tinha o poder de decisão. Então que eu decidisse a favor de mim. A favor de eu tentar. Nem que fosse pra tentar quebrar a cara, dar errado. E eu falar, ó, deu errado. Por isso que eu tô voltando. O máximo que ia acontecer é eu ter que procurar emprego de novo. Ou eu pedir pro lugar que eu tinha saído. Porque eu tenho um bom relacionamento com os 2 lugares que eu trabalhei. Então eu falo, me arrependi, tomei uma decisão errada, ainda tem uma vaga aí pra eu voltar. Era o máximo que podia acontecer. Mas graças a Deus as coisas aconteceram de uma forma diferente. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.